A gente tem, mais do que grandes exemplos da Bíblia, de pais especiais, pais que marcaram, pais que nos inspiram, a gente tem que lembrar a figura de Deus como Pai. Eu acho que essa é a figura principal. E hoje, mesmo aqueles que não creem na Bíblia, mesmo aqueles que não seguem a palavra de Deus, existe uma área do estudo que mostra que os maiores conflitos que nós temos com pais, há uma interligação do nosso relacionamento com o pai terreno e com o pai espiritual, e é uma coisa interessante que tem se aprofundado cada vez mais os estudos nessa área. Sabe, no fundo, todo ser humano aqui, nós somos filhos, ao nascermos nesse mundo, que temos a sensação, né, um homem que vem a esse mundo sem conhecer ainda Deus, de que está faltando alguma coisa. Essa busca, né, por um pai, pela figura paterna. E a gente transfere isso para várias pessoas ao longo da nossa vida, especialmente para o nosso pai terreno. E muitas vezes o nosso pai terreno falha, e falha feio. E isso traz problemas profundos, conflitos internos profundos à figura do pai, e afeta a nossa relação com o pai espiritual. E a falta de conhecimento desse nosso pai espiritual afeta o nosso relacionamento com o pai terreno. E essa é uma área de estudo muito interessante. Então eu queria pedir para você abrir, para a gente começar, lá em Salmo 68, vou fazer uma leitura, vai ser bem breve, nós vamos ver alguns textos que falam sobre essa figura de Deus como pai, e aplicar para a nossa vida e fazer a devida contextualização para os nossos relacionamentos humanos, na figura paterna que Deus muitas vezes coloca na nossa vida, que não necessariamente pode ser um pai que gerou mesmo um filho, sabe? Há várias formas, há várias figuras de pais na nossa vida. Salmo 68, verso 5, olha que coisa linda, gente. Está dizendo que Deus é o quê? Ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus que, em sua santa habitação, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, vou repetir o início. Deus é o quê? Um pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Ó Pai, graças te damos por esta manhã, por esse dia que a gente lembra da figura que o Senhor coloca na nossa vida, figura paterna. Nossos pais terrenos são imperfeitos, é uma área muitas vezes de conflito na nossa vida, que precisa ser trabalhada. Pedimos que a figura do pai perfeito possa restaurar na nossa alma o espírito de filiação, adoção que nós recebemos. Que isso traga paz, que isso traga vida, que isso traga saúde espiritual, emocional para o teu povo. Abençoe esse dia, obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, e que toda honra e glória seja dada somente a Ti. Então, como eu disse para vocês, a figura do pai, ela sempre existiu desde os Salmos. Você lê aqui, Deus é chamado como pai. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus já era reconhecido como pai. Essa figura paterna. No entanto, a gente sabe que há uma diferença enorme, e Jesus vai quebrar essa barreira, no Pai Nosso. Já mostrei para os irmãos várias vezes, quando a gente estuda aqui o Pai Nosso, que ali você tem toda a diferença. Apesar do povo da Antiga Aliança já reconhecer Deus como pai, só que era uma figura assim, pai distante, sabe? Aquele pai à moda antiga, né? Que o pai à moda antiga não pegava o bebê no colo, não trocava uma fralda, e tinha um relacionamento um pouco distante. É importante porque havia algo chamado respeito, que já desapareceu nas nossas gerações mais modernas, né? Então, a figura do respeito é tudo, né? Porque o homem dentro de casa ele não quer ser amado. Não vem com essa história. O homem dentro de casa quer ser respeitado pela mulher. Se ele for pela mulher, ele vai ser pelos filhos. E ponto final. A mulher precisa ser amada, precisa ser paparicada. O homem não. Ele só quer uma coisa: é respeito.
E respeito significa honra, obediência e tudo mais. Essa história de que a gente queria que os filhos... Porque tem pais, o meu filho não me ama, esquece esse negócio. Você não está aqui para me amar, não. O pai pode falar isso para o filho, filho, você não precisa me amar, você tem que me respeitar e obedecer. E é isso que o homem precisa numa casa. Todas as coisas entram em ordem. Essa figura do pai carente, que precisa que o filho dá presente para o filho amar, você não precisa disso. Você precisa de respeito e honra. Deus, ele quer isso. E a figura do pai, especialmente na antiga aliança, era uma figura assim. Deus é pai, mas respeita, o negócio lá é sério. O respeito continua, mas houve uma quebra de barreira absurda quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Porque aí ele vai falar de uma coisa que nunca antes ninguém havia se dirigido a Deus. Quem está comigo aqui mais tempo sabe. Que é, Pai Nosso começa como? Abba é a palavra-chave, que começa com Jesus, depois vai ser desenvolvida pelos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos e muitas outras cartas. E a gente fica assim, não, mas aí o pai que adota, né, o que escolhe. Você sabia que na cultura romana, ser gerado não era a coisa mais importante, ser escolhido era o mais importante. Era quando um pai, mesmo ele podia ter vários filhos, né, gerado vários filhos, mas era necessário, naquela cultura romana, o pai ir lá e escolher, ele adotar, ele disse, não, esse eu realmente vou criar como meu filho. Então, a figura da adoção, na cultura já grego-romana, pensando para os tempos mais próximos, não na antiga cultura judaica, né, no período do Novo Testamento, você não tem noção, a adoção era mais importante do que simplesmente ser gerado. Tanto que os apóstolos, quando falam de adoção, eles colocam como algo assim, você foi adotado. Nossa, é verdade. Eu fui gerado. Não, isso não é importante. Descendência de sangue não é tão importante naquela cultura, como nos dias de hoje, faz até teste de DNA, né? Os pais não adotam, não querem, rejeitam, aí o filho tem que entrar lá com o negócio, fazer teste de DNA para provar que é filho, para poder ter direito a alguma coisa, e às vezes, no máximo, consegue financeiro, mas não consegue o amor do pai, porque é uma decisão do coração. A figura mais, vamos dizer assim, o maior atleta, o homem mais querido do nosso país, de todos os tempos, foi quem? Qual é o atleta top do Brasil? Pelé? Pelé, gente, não tem, não existe nada que se compare, de projeção internacional, tudo. Mas qual foi o maior pecado do Pelé? Alguém sabe? Alguém sabe qual foi o maior problema dele? Deixa eu dar uma filha. Que foi provado, né, que ela era, por questão de teste de DNA, ela estava com câncer. E o último desejo, claro que depois a mídia faz todo um negócio, a gente sabe, né, a lacração, tudo, fizeram, mas foi uma falha que, olha, eu converso com gente, principalmente os mais antigos. Eu converso com os mais antigos, quando eles falam de Pelé, é o melhor jogador do mundo, Pelé. Mas quando chega no problema da filha, não, ali o cara errou feio. A mulher estava lá, a filha dele com câncer. Nos últimos instantes, o último desejo dela não era a herança, dinheiro. Claro que isso depois a família deve ter ido atrás, não sei o que aconteceu. Era ela ter sido reconhecida como filha. E ela morreu sem isso. Né? Dizem que antes da morte dele, postaram uma foto, ele já estava lá no leito de morte, com os descendentes lá dessa parte dessa filha, segurando na mão, que houve um perdão. Eu não sei, a gente nunca vai saber se a família fez isso, porque ficou muito feio, mas ficou feio. Qualquer brasileiro que você conversa, pelo menos mais antigo, ele rejeitou um filho. Então, por incrível que pareça, ser filho de sangue, até nos tempos antigos e nos dias de hoje, não é. Quantos pais estão tendo filho e largando? O maior problema que a gente tem hoje na sociedade é isso. E a gente diz assim, pai ausente, filho delinquente. Conversa com gente da área de segurança. 99,9% dos moleques que estão lá na cadeia, não são todos, mas a grande maioria, não tiveram pai, referência. Não tiveram. E quando não tem, busca a referência paterna em outros. E aí que vem um ponto importante.
O conceito de aliciar está aí, gente. Então, assim, um pai não é só gerar um filho. Um pai tem que marcar um filho, ele tem que decidir no coração, eu vou ser pai dessa criança. Então, é uma decisão diária, contínua. Às vezes, abrir mão de algumas coisas, às vezes, pagar o preço. E, principalmente, naquele período mais delicado, que é a formação do caráter. Porque depois, gente, que passou já 15 anos, 17, 20, já era. O que você tinha que marcar no seu filho, você já marcou. Aí ele vai aprender de outras formas. Né? Não é que dizer que empacou ali, vai ser daquele jeito o resto da vida, não. Só que vai ser mais difícil. Vai ser mais doloroso. Mas aquela fase inicial da criança, em que a criança olha para o pai e ele é herói, ele é referência, é ali que ele absorve tudo, valores, caráter, honestidade, sabe? Respeito, é ali, gente, é ali. Em nenhum momento, ser filho de sangue, ser gerado, ter o mesmo DNA, não interfere em nada nessas horas. Em nada. Essa paranoia vai vir na vida adulta. Porque eu converso com, por exemplo, teve um caso que a gente acompanhou, de uma família, eu não vou citar nomes, ela não é da nossa igreja, mas muitos aqui conhecem. Foi curioso, os pais casaram, tentaram ter filho, tentaram, desistiram, não tem mais. Vamos adotar uma criança. E adotaram uma moça. Uma menina, né? Uma criança. Um tempo depois, tiveram 3 filhas, mulheres. Ficaram com 4. E eu acho que muito aqui já está ligando que essa família, uma família muito antiga aqui no meio presbiteriano. E olha os planos de Deus. Né? Todas as outras 3 filhas, descendência de sangue, casaram, foram viver sua vida, algumas em outra cidade, outro estado. Quem que ficou com os pais até o final? É sempre a mesma história, né? Quem que ficou com aquela primeira filha, que cuidou dos pais na vida, quando idosos, velhos. Mas qual a maior dificuldade que essa filha tinha, que eu sempre ouvi essa história, por mais que ela amasse os pais, ela queria saber quem eram os pais que geraram ela e por que ela foi entregue. O conceito, o que está por trás, não é que ela quer aqueles pais, ela nunca vai atrás. O filho que é adotado não é no sentido de que, não, agora eu vou deixar esses pais que me criaram para ser, não. Mas fica aquela coisa no coração de saber o que aconteceu. É um sentimento de rejeição. Por que foi rejeitado? Por que não foi adotado? E por que não precisou ser adotado? O que foi que aconteceu? Eles morreram, eles estão vivos. Minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou. O que foi que aconteceu? É uma interrogação complexa, que na idade adulta vai brotar. Mas o que eu estava dizendo é que nessa primeira infância, isso não tem nada. A criança ela não está nem aí para isso. O que vai marcar a vida dessa criança é um pai que vai transferir tudo, valores, caráter, personalidade, é marcado aí, gente. E no início gruda no pai, o pai é o herói, o pai é aquilo, o pai é isso. Depois de um tempo, se for uma boa formação, o que vai acontecer? Ele vai buscar referências de autoridade, referências para se inspirar fora de casa, aí que vem o problema. Então, essa fase da adolescência, quando começa a se desligar dos pais e solta a mão do pai e começa a procurar na sociedade, na cultura, são ídolos do esporte, são ídolos... A palavra ídolo para nós é muito forte, mas pensando na nossa cultura, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É o atleta que o cara se inspira, que ele quer ser jogador igual ele. O que mais que eles se inspiram lá fora? Às vezes é um professor. Bom, o problema de aliciamento que a nossa sociedade vive aqui no Brasil... maior de todos, onde é? Não é o grupo, existe sim, dentro das comunidades, não pode falar favela, dentro das comunidades, o traficante que vai lá, dá um dinheiro, dá um celular para o moleque, bate na cabeça dele e fala assim, ó, você é meu afilhado agora, né? Ele vai entrar para o mundo do crime, a gente sabe disso. O pai já morreu, a polícia já matou o pai, a mãe abandonou, é óbvio que um menino desse vai ser facilmente aliciado. Mas, meus irmãos, o nosso maior problema nem é esse. Estatisticamente e proporcionalmente falando, são os nossos filhos tendo seus valores pervertidos por professores, porque é uma figura muito importante. Ele vai sempre procurar fora de casa.
Depois que o pai marcou, marcou. Depois disso, meu irmão, aí quando a gente começa a ter o conflito com os nossos filhos adolescentes, que eles começam com ideias diferentes. Eu falei, não parece meu filho? Eu não ensinei nada disso. Onde ele está aprendendo isso? Aí que é importante figuras, muitas vezes pensando no contexto do pai, não só filho homem, mas filha mulher também, figuras masculinas que marcam. É importante. E principalmente na nossa cultura de família nuclear, que é esse núcleo pai, mãe, filhos, que a gente é muito fechadinho. No passado, os filhos eram criados como? Eram criados pelos avós, pelos tios, tudo junto. Às vezes era aquele contexto de família patriarcal, né? Que às vezes no campo, então, principalmente, todo mundo morava na mesma fazenda, várias casas. Até nas épocas bíblicas, ele não era criado só por um pai e uma mãe. Ele era criado pelo grupo, os valores do grupo, da grande família. Então, os tios, os avós, né, havia um respeito por as figuras de autoridade que não se resumia apenas pai e mãe. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem. Nós somos restritos a um pai e uma mãe. E quando sai dessa barreira, as influências são as piores possíveis. Então, a gente vê na mídia, na sociedade, na cultura, os artistas. Quais são os valores dos artistas, gente? Os piores possíveis. E eles marcam a nossa geração. Sem a gente perceber, a gente, quando é adolescente, está se vestindo igual. A gente corta o cabelo igual os jogadores, né? Duro é quando é aquelas cortes mais feias do mundo. Você lembra do Ronaldinho que deixou só aquela taturana na testa? Aí eu vi a molecada toda com aquela taturana. Eu falei, meu Deus do céu. Se ele cortar um pedaço da orelha, a molecada vai cortar um pedaço da orelha. Mas é isso que acontece, gente. É a figura de um herói, sabe? Toda cultura tem isso, né? E os nossos heróis são assim. Aí começa a fazer os cortinhos dos cabelos, né? E os cortinhos na sobrancelha. Quando ele percebe, está igualzinho. Os artistas, os MC da vida, a gente sabe que é assim que funciona, não é? Se veste igual, fala igual, gira igual. Pai, não desespere, isso é normal. Aqueles valores que você plantou, está lá. Se foi bem plantado, está lá. A figura paterna. O ponto, voltando para o contexto bíblico nosso, é que foi se tornando cada vez mais claro o conceito de adoção. Aí você vai ter textos fortes, né? Já começa o Pai Nosso, Abba, Pai. Todos na Antiga Aliança, como a gente acabou de ler aqui no Salmo 68, que Deus era Pai. Palavra Pai no hebraico, vocês sabem, Ab, só, Ab, Pai. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele coloca o pronome possessivo Abba. Não existia. Naquela cultura judaica, criança ou adulto se dirigia a Deus falando Abba. Isso era impensável, porque Abba era uma criança se dirigindo a um pai terreno. É papai. Meu papai. É muito íntimo, gente. Quando Jesus fala assim, ó, vós orareis assim, Abba, deve ter chocado os discípulos. Foi a primeira vez na história, ninguém nunca tinha visto isso. Mas vou chamar Deus de Abba? Meu papai. Aí começa a se desenvolver um conceito muito mais profundo de relacionamento paterno com Deus. Aí é uma relação mais íntima. Aí é o pai que pega o filho no colo, é o pai que beija, é o pai carinhoso, é o pai que cresce, né, naquela primeira infância, marcando a personalidade, caráter e tudo mais. E isso Jesus usa na oração do Pai Nosso, Abba, Pai, por isso que a gente fala Pai Nosso, a primeira vez. E depois vai se desenvolver aonde? Você vai lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo vai falar do Espírito de Deus, que no capítulo 8, verso 14, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa linda. Vai se desenvolvendo a ideia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ele está citando o Pai Nosso aqui, gente. Quem falou a primeira vez o Abba aqui foi Jesus. O qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui vem uma das doutrinas mais profundas da Bíblia, que é chamada dentro das doutrinas bíblicas reformadas, que é testemunho interno do Espírito Santo. Deus, ao colocar o Espírito dele em nós e nos adotar, sermos escolhidos, lembra que Paulo está exaltando isso numa cultura que o mais importante nem era ser filho genético, era ser
escolhido, o pai decidir no coração que vai ser pai. E se for ver na prática, até os dias de hoje não mudou muita coisa. Tem muito pai que gera filho. Fazer filho é fácil, a gente sabe. Enquanto o cara não decidir no coração que eu vou ser pai dessa criança, não sei se sabe como é que é. Enfim. E aqui Paulo está exaltando isso, dizendo que ele adotou, ele escolheu. E ele usa o Abba Pai. E ele fala aqui, porque o Espírito testemunha com o nosso Espírito. Olha que coisa linda. Chama-se testemunho interno do Espírito Santo. É um dos pontos teológicos profundos, é uma doutrina que a gente estuda. Eu lembro de um diretor do seminário, no último ano que eu estava me formando, ele deu um estudo tão profundo sobre isso, e foi uma das teses do doutorado dele, que é o tal do testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica, confirma no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que você é filho de Deus. Então, é uma coisa, é uma paz que independe de só a compreensão intelectual de que Deus é Pai e nos adotou, Jesus morreu na cruz, pagou os pecados, blá, 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 aquela coisa toda. É algo sobrenatural. É a sensação de, sabe, você é protegido, você é filho de Deus, você é especial. É diferente, é uma coisa que não tem explicação. É a tal da paz que a gente encontra quando a gente encontra Deus. Diz assim que antes de a gente encontrar Deus, é como se a gente tivesse saudade de um lugar que a gente não conhece. É o vazio existencial da humanidade. É a busca pela figura paterna perfeita, que nós não vamos encontrar aqui na Terra. Todos os pais falham. Eles têm falhas. E alguns mais, outros menos. Em áreas mais socialmente inaceitáveis socialmente, outras mais. Mas todos os pais são imperfeitos. Se você olhar para o seu pai, você vai ter todos os motivos do mundo para odiá-lo. E também todos os motivos do mundo para amá-lo. É uma decisão que você toma. Assim como um dia ele tomou a decisão de te adotar como filho, mesmo você ter sido gerado, porque tem muito pai que gera e abandona. Então foi uma decisão no coração. E, em última instância, eu entendo que ser pai é uma decisão no coração, não é só gerar. Porque tem pai gerando aí e rejeitando. Desde as figuras mais famosas do mundo, porque rejeita, até teste de DNA, tem que provar, tem que brigar na justiça. Se a pessoa tem que esperar a decisão do juiz para ver se você aceita ou não, filho. Porque, no fim, é decisão. Então, para aquela cultura romana, ser aceito como filho de um pai terreno, é assim, e ele me escolheu, é mais do que simplesmente ele me gerou. Na prática é isso. Quais as maiores mágoas que os filhos têm? Meu pai gerou e me abandonou. Por isso que às vezes é adotado por outro, seja o que for. Então, no fim, meu irmão, não é só ser gerado. Ser filho de sangue, na prática, não quer dizer nada. É problema de herança. Só. A verdade é essa. É decisão do coração. Assim como seu pai decidiu te amar ou te rejeitar um dia, e todos os dias é uma decisão que a gente vai ter que tomar, você vai ter que decidir se você vai amar ou rejeitar o seu pai. Você olha para ele, você vai escolher os defeitos dele, e vai ter todos os motivos do mundo para odiar o seu pai. Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi falho, ele errou, ele é pecador, ele é o pai. É a decisão sua, meu filho. E também vai ser uma decisão sua amá-lo. E, na verdade, a Bíblia nem manda a gente amar pai. A Bíblia manda a gente fazer o que com o pai? Mandamento. O que manda fazer? Honra. Sabia? Não precisa amar seu pai. Honrar é respeitar. É ouvir, é obedecer. É colocar, é peso na balança. Honrar, a ideia lá é honrar os cabelos brancos. É respeitar aqueles cabelos brancos. É conceito de autoridade. E aqui, meus queridos, para a gente encerrar, João vai dizer que quando nós recebemos e cremos, Deus dá o direito, o poder de nos tornar filhos de Deus. E assim, inúmeras passagens na Bíblia maravilhosas. A Bíblia diz assim, lá em Gálatas 4, verso 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Gente, finalmente Efésios diz assim, que em amor, ele nos predestinou
para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Pensa nisso. Quão importante é a figura de adoção? É decisão no coração. Era na cultura romana, em questões até legais. É na cultura de hoje, em questões práticas, não legais, mas em questões práticas é uma decisão. E Deus predestinou, ou seja, Ele tomou essa decisão antes de tudo, para você ser adotado como filho. Isso é maravilhoso. Pensa nessa figura, pensa na relação humana que a gente tem com os nossos pais, que é uma decisão que a gente vai tomar no coração. Como o pai tomou, os filhos vão ter que tomar também. Feche seus olhos, pensa na figura paterna, e que decisão você toma em relação ao seu pai. Você que é pai, pensa nos seus filhos, que decisão você toma em relação aos seus filhos. Você adota no coração, decide. É uma decisão. Vamos orar. Ó Pai amado, te louvamos porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela nos mostra a figura do Pai em Deus, Criador do universo. Predestinou cada um de nós para sermos filhos por meio da adoção em Cristo. Executou essa adoção, entregando o filho primogênito para morrer em nosso lugar. E aplicou, Senhor, essa adoção, quando enviou o Teu Espírito para testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. No fim, a figura do Pai é uma decisão no coração, mais do que uma questão de sangue e de genética. Ajuda-nos, ó Deus. Os pais, todos que estão aqui, nós somos falhos, nós vamos errar muito. Isso é uma certeza. Mas ajuda-nos, ó Pai, a acertar, a mostrar os caminhos para que os nossos filhos conheçam o nosso Pai eterno. Essa é a maior lição que vamos deixar para eles. A maior herança, o maior legado. E assim também, ó Deus, os filhos que têm pais velhos, pais que já partiram, é sempre também uma decisão no coração, se nós vamos honrá-los ou não. Vamos encontrar motivos para honrá-los e também vamos encontrar motivos para rejeitá-los, porque são pecadores como nós. E essa é uma decisão que tomamos todos os dias: amar, honrar, respeitar. Tem misericórdia, Senhor. Abençoe o Teu povo. Obrigado por esse dia tão especial. Abençoe todos os pais e ajuda-nos, Senhor, nessa incrível tarefa de ser pai em dias tão difíceis, Senhor. Que o tempo é curto, os afazeres, as obrigações são muitas, as influências são quase infinitas, ó Pai, que interferem no relacionamento pais e filhos. Mas nos ajude, ó Pai, na Tua misericórdia, a honrar o Teu nome, Senhor, e fazer a nossa parte. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, a gente vai ter uma homenagem das crianças, eu vou passar logo para elas, né? E aí depois a gente já encerra, né, Nelson?